Bom dia, a paz de Cristo no seu coração, que o Senhor abençoe você e a sua família neste dia. Eu sou o pastor Carlos Alberto, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e ao final deste vídeo eu quero orar por você. Por isso, assista esse vídeo até o final. Se você está chegando aqui a primeira vez, tem um botão em vermelho, inscrever-se. Toque nele, se inscreva, ative o sininho, todas as notificações para você receber todos os vídeos que aqui postarmos no canal. O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versos 9 e 10, diz a palavra do Senhor: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes orou, clamou ao Deus de Israel, dizendo: Ah, Senhor, que me abençoe e amplie o meu território, seja tua mão comigo e me preserve do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe havia perdido. O texto que lemos, o escritor de 2 Crônicas, pelo Espírito Santo, está sendo inspirado a escrever a genealogia dos descendentes de Judá, filho de Jacó, e de repente, por provisão de Deus, por providência divina, o escritor recebe a direção para falar um pouco a respeito deste homem chamado Jabes, cujo significado do nome é afligido. Jabes, diz a Bíblia, foi o filho mais ilustre e o mais respeitado da sua casa. Segundo uma escola de interpretação judaica chamada Midrash, que faz as releituras dos textos bíblicos, o motivo pelo qual a mãe de Jabes deu à luz a Jabe e com muitas dores é que esse rapaz foi fruto de uma violência sexual. Segundo essa escola de interpretação, a mãe de Jabes estava em um bosque apanhando lenha para poder fazer as suas refeições, quando foi surpreendido por este indivíduo que a estrupou, e ela concebeu. E com grandes dores ela deu à luz a Jabes. Desde pequeno, Jabes sofreu com a rejeição, pois ele não era fruto do amor de um homem e de uma mulher, mas ele foi fruto de uma violência sexual. Jabes tinha tudo para ser um homem atribulado, para viver uma vida de depressão, ser um homem desequilibrado, desajustado, mas a Bíblia diz que a história de Jabes foi mudada. A Bíblia diz que Jabes era um homem de dores, e ele orou a Deus, ele buscou a Deus, ele pediu que Deus tivesse misericórdia da sua vida, que Deus o abençoasse, que Deus ampliasse o seu território. Ele pediu ao Senhor que a mão poderosa do Senhor fosse com ele, de maneira que ele fosse preservado do mal, de modo que ele fosse livre da dor. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Meu irmão, minha irmã, ovelha querida do Senhor, talvez você venha trazendo na sua alma marcas fortíssimas do passado, de rejeições que você sofreu. Talvez você foi até mesmo na sua infância abusado por alguém que molestou de você, e isso lhe traz muita angústia, muita tristeza. Talvez você, mulher, foi abandonada pelo seu marido, trocada por uma outra mulher, e essas marcas da rejeição dominam seu coração e sua alma. Talvez você tenha sofrido situações na sua vida que você se pergunta: por que a minha vida é tão sofrida? Por que a minha vida é tão cheia de dores, de angústia, de sofrimento? Talvez você nasceu em um ambiente familiar complicado, onde a agressividade, onde o ódio está presente, onde você foi maltratado, maltratada. Talvez você foi abandonado pelo seu pai quando você era pequeno, e isso lhe traz grande sofrimento. Talvez você foi abandonado pela sua mãe quando você era pequeno, isso lhe traz muitas dores. Talvez você tenha uma história de dor, de angústia, de sofrimento, uma história onde você traz marcas fortíssimas
do seu passado, de rejeição, de culpa e tantas outras situações que lhe traz tanta dor. Esta era a situação de Jabes, mas Jabes foi ao encontro do Altíssimo e Bendito Deus, aquele que é especialista em mudar uma história de dor e de sofrimento para uma história de vitória e de bênção. Jabes clamou a Deus e buscou a Deus. Deus entrou na história de Jabes, mudou a história de Jabes, e o escritor sagrado diz claramente: foi Jabes o filho mais respeitado, mais ilustre daquela mulher. Jabes foi o filho mais ilustre, foi o filho mais respeitado que aquela mulher teve, porque Deus mudou a história de Jabes, porque Deus reverteu aquela história que tinha tudo para ser uma história triste, de derrota. Jabes tinha tudo para ser a ovelha negra daquela família. Jabes tinha tudo para viver uma vida derrotada. Ele era olhado com olhar de desconfiança. As pessoas olhavam para Jabes como alguém que não daria certo, como alguém que seria uma derrota, porque a circunstância como ele nasceu e como ele foi concebido levava as pessoas a olhar para ele com um olhar de desconfiança. Mas o Deus de Israel, a quem ele clamou, a quem ele buscou, a quem ele invocou, mudou a história dele. Deus vai mudar a sua história. Talvez você tenha vivido dias de dores, de angústia e sofrimento, e você muitas das vezes se pergunta por que você tem passado por tanta dor, por tanto sofrimento, tantas situações difíceis na sua vida. Eu estou aqui como ministro de Deus para dizer a você que Deus é especialista em mudar a história. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Ele vai mudar a sua história. Ele vai escrever uma nova história. Você vai ser uma pessoa abençoada, iluminada, próspera, que vai viver a bênção de Deus na sua vida. Se você crê, una sua fé com a minha. Eu quero orar por você nesta manhã. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Altíssimo, Deus Poderoso, em nome do Teu Filho, nesta manhã eu estou orando, Senhor, por este homem, por esta mulher, por esta pessoa que pela Tua provisão recebeu, Senhor, este vídeo, e o Espírito Santo está trazendo cura na alma desta pessoa, trazendo libertação de todas as angústias, de todas as marcas fortíssimas que esta pessoa traz na alma dele, na alma dela desde a infância, situações, meu Senhor, que marcaram negativamente a história desta pessoa, que passou por abusos na infância, que foi rejeitada, esta pessoa que traz, Senhor, na sua alma, meu Deus, marcas fortíssimas, meu Senhor, de tantas situações que tiraram desta pessoa a alegria de viver, mas nesta manhã, esta pessoa, como Jabes, está se colocando em oração diante do Deus de Israel, aquele que é especialista em mudar a história de todo aquele que crê. Estende as tuas mãos, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, muda a história deste homem e desta mulher, reescreva uma nova história nesta manhã, Senhor, cura a alma desta pessoa, cura, Senhor, o interior desta pessoa, traga paz, que esta pessoa receba nesta manhã a bênção, como Jabes orou. Eu oro por esta pessoa, seja as tuas mãos estendidas, Senhor, para abençoar, para preservar esta pessoa do mal, de modo que ele seja livre da dor. Conceda esta bênção, este milagre na vida deste homem e desta mulher. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, concorde comigo dizendo bem alto e bem forte, amém. Assim seja, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Carlos Alberto. Você recebeu a oração da manhã, a palavra de vida. Se você foi abençoado e sabe que esta palavra vai abençoar a vida de outras pessoas, então deixa Deus te usar. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Se você quer, deixa um pedido de oração aqui nos comentários e eu estarei orando por você. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.